Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Hoje o programa está especial, tenho duas convidadas. A Renata Mello, que vai falar sobre birras, e tenho a honra de receber a dona de uma das minhas maiores parceiras, a Jéssica Coelho, a dona da Santa Lola, a empresária. Renata, que prazer te receber aqui. A gente sempre se encontra nas festas da casa da minha prima Milena e a gente sempre conversa sobre criança. E eu, quando recebi o convite de fazer parte aqui do programa da RVC, eu falei, nossa, a Renata tem que estar lá. Uma mulher que conhece tanto sobre criança, não é mesmo? Que gosta tanto desse assunto. Eu só nos bastidores do nosso WhatsApp, eu já aprendi tanta coisa que você não tem noção. É uma honra receber você aqui, viu? Muito obrigada. Que bom, Manu. Eu agradeço o convite. Eu acho que sempre que a gente pode partilhar um pouquinho de conhecimento, a gente acaba somando. A gente sempre aprende junto, né? Sim. Nunca é uma construção de uma via só. Sim, claro. Você é psicopedagoga e fundadora da LUDE. Depois você vai contar para nós da LUDE. A LUDE é um espetáculo, na verdade. Nós vamos falar das birras. Menina, não é fácil lidar com as birras. Eu, como mãe de duas crianças, de dois. Você adora, né? E você tem 3, né? Eu tenho. Então você vive isso também dentro da sua casa. E eu, mãe de uma menina de 2 anos, que vai fazer 3 da Lara, e do Davi de 5, eu posso dizer para você que quase todo dia eu deparo com as birras. Me fale das birras. O que é a birra, Rê? Bom, em primeiro lugar, você e todas as mães, né? Sim. Uma coisa que sempre me perguntam, Renata, seus filhos nunca fizeram birra? Claro que sim. Birra faz parte do desenvolvimento infantil. Se a gente conhece uma criança que nunca fez birra, opa, talvez tenha algo errado aí, né? A birra, ela faz parte do desenvolvimento. Por quê? É uma forma que a criança tem de aprender a se desenvolver, a lidar com aquilo que ela está vivendo, e é um mecanismo de comunicação que ela conhece. A gente tem um aprendizado antigo com a ideia de que a birra é ruim, é uma afronta, é um comportamento errado. Não é. Hoje, a partir dos estudos que a gente tem, das pesquisas, a gente sabe que não. A birra é um mecanismo de comunicação dessa criança. Ela está trazendo para a gente alguma necessidade ou alguma questão que ela está vivendo e que ela não sabe comunicar de outra forma. Entendi. E gozado, né? Quantas vezes dentro de casa os meus filhos estão fazendo birra e eu e meu marido, vou falar por nós dois, que a gente sempre interpreta errado. A gente sempre acha assim, eles estão provocando, eles estão testando. Olha o que ela está fazendo. A gente já interpreta totalmente diferente. E não é, faz parte do desenvolvimento. É a comunicação que a criança tem com a gente. Ela foi frustrada e daí ela manifesta aquele momento de descontentamento, podemos dizer assim. Exatamente. E sabe por que isso acontece, Manu? É super natural de acontecer. Porque às vezes a gente olha para uma criança que está fazendo birra e tenta interpretar aquela criança como se ela fosse um mini adulto. Só que ela não é. Ela não age como nós, ela não pensa como nós, ela não tem maturidade cognitiva para desenvolver essa complexidade de raciocínio que o adulto tem. Ela é muito mais objetiva, ela é muito mais impulsiva, ela é muito mais instantânea e ela é muito mais corporal. Muitos dos mecanismos de comunicação que a criança acessa nessa primeira infância, aí, que é a idade que vai até por volta dos 7 anos, eles se dão via corpo. Ela fala muito com o corpo, porque ela ainda não tem domínio da fala oral. E ela, assim, é verdadeira todo o tempo. A criança, ela é verdadeira todo o tempo. Ela não faz média. Não. Ela não faz nada para agradar. Ela é ela. E às vezes a gente não consegue lidar com isso. Eu acho que a parte mais difícil da birra é a gente se controlar, nós pais. Você também tem que dar uma dica dessa. Porque assim, a criança, até a gente entender que é uma comunicação dela, tudo bem. Mas nós pais, que temos que respirar e mudar o nosso pensamento. Agora, eu juro pra você que eu vou olhar diferente para aquela birra que os meus filhos fizerem em casa. Agora, me diga uma coisa. A birra e a teimosia, elas têm a ver, não têm, é diferente? Me fale um pouco disso.
Que às vezes eu olho e acho que é teimosia, então não, é birra. Explica um pouquinho para mim. Então, o termo birra e o termo teimosia são termos que às vezes eles acabam tendo uma conotação até meio pejorativa, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não julgar a criança. Quando a gente fala, ele é teimoso, ele está fazendo uma teimosia, eu estou julgando uma intenção da criança que ela não necessariamente tem. Sim. Então, como é que a gente olha para a birra da criança? Quando a gente fala de birra, a gente precisa olhar para a criança e para o adulto. É exatamente esse ponto que você colocou. Quando eu olho para a criança, eu preciso entender que ela tem uma necessidade a me comunicar e ela não sabe comunicar de outra forma. Essa necessidade que ela está me comunicando, ela está associada à realidade que essa criança vive, à fase do desenvolvimento que ela está. Então, tem algumas características que são intrínsecas da infância. Intolerância à frustração. A criança ainda não está pronta para lidar com um não de uma forma muito tranquila, como um adulto conseguiria. Então, às vezes, para ela, essa frustração é mais pesada do que ela consegue suportar, para que ela consiga conter e ter um comportamento adequado. Além disso, a gente tem a questão do egocentrismo. A criança, ela é muito egocêntrica, ela aprende a desenvolver a empatia e a perceber o outro, a necessidade do outro, a limitação que ela precisa ter em função do outro, com o tempo. O pensamento infantil, ele é muito egocêntrico, é quase como que a ideia de que eu sou o centro do mundo e você, mãe, é um ser super poderoso, você tem mágica. Se você estalar o dedo, você consegue fazer o que eu preciso e o que eu quero. Por que você não me dá? Sim. Isso não entra na minha cabeça. Essa é a linha de raciocínio infantil que a gente precisa considerar. Outra questão é da comunicação corporal, que a criança usa muito o corpo para comunicar aquilo que ela está sentindo, a dificuldade que ela tem de reconhecer os próprios sentimentos e de falar claramente para você, mãe, eu estou muito frustrado porque eu fui com você numa loja de brinquedos e eu fiquei com muita vontade de ter aquele brinquedo e você não comprou, e agora o que eu faço com essa vontade que está aqui dentro? Ele não vai saber nunca falar assim. Ele não sabe falar tudo isso. O que é que ele faz? Ele chora. E a gente precisa tentar, de alguma maneira, fazer essa interpretação. Sim. E isso é tão claro e tão evidente, porque tem hora que ele faz a birra, a mãe pode falar que mãe é a mesma coisa que birra, que a gente olha aquilo, você fala assim, nossa, hoje eu tô percebendo, ele tá com sono, ele tá cansado, a gente tem uma outra percepção dali, nossa, eu não me expressei direito, eu sempre volto, perdão Davi, perdão Lara, eu exagerei, nossa, agora eu entendi o que você queria, mas muitas das vezes a gente olha aquilo como uma birra propriamente dita, assim, tipo assim, parece que faz sempre, parece que é um jeito que ele tem de manifestar algo que ele não gosta, e a gente espera algo muito além, muito além que a criança não sabe nos dar. E o quanto que é importante a gente saber disso, porque quantas vezes nós julgamos e rotulamos os nossos filhos. A palavra tem um poder muito grande sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família, né? A palavra, Deus nos deu a boca para edificar, para abençoar, e quantas vezes num momento de birra você fala, ô menino, mas você é muito desajeitado, ô menino, parece que você não anda, empacou. E olha como é importante a gente entender, né, Rê, que os rótulos, na verdade, que você coloca sobre o seu filho, você faz com que ele pode o desenvolvimento dele. Não seria mais ou menos isso? Exatamente. Você já reparou quantas vezes a gente acaba respondendo a uma birra de criança com uma birra de adulto? Nossa, eu faço tanta birra de adulto. Eu faço muita birra de adulto. A gente sempre faz. A gente tem limites nossos também. Sim. Por isso que é importante a gente olhar pra gente. Quando a gente fala alguma coisa pra criança, o poder da palavra do pai e da mãe é muito forte. Muito. A gente é uma referência muito significativa pra criança. E qual é o problema do rótulo? É que quando eu faço uma afirmação com relação ao meu filho, ele acredita naquilo. Então, se eu viro pra ele e falo, você é muito chorão, o que ele vai interpretar? Eu sou chorão e não sou capaz de parar de chorar. Você é muito mal educado. Eu sou mal educado e não consigo mudar esse meu comportamento. Ele acredita piamente. Ele acredita. Por isso que a gente precisa sempre separar a pessoa da ação. Você é o meu filho querido, eu te amo incondicionalmente, foi a coisa mais linda que Deus botou na minha vida. Mas esse seu comportamento não é legal. Então vamos mudar a atitude? Sim. Vamos conversar sobre a atitude? Eu te amo independente do que você faça e vou te amar sempre.
mas algumas atitudes não cabem nesse momento. E aí a gente separa. Isso não abala, por exemplo, a autoconfiança e a autoestima da criança, porque ela sabe que ela é amada. Sim, isso acontece muito em casa, a gente faz muito isso, tanto que quando o Davi e a Lara às vezes tem alguma briguinha, desavença, e ela faz alguma coisa, ele fala assim, eu não sou isso, foi a minha atitude, ele mesmo já sabe. Nós vamos ter que dar um breve intervalo, que papo gostoso, dá vontade de ir e não para mais, né? E nós voltamos no segundo bloco para falar mais sobre filhos, birras, enfim, com a Renata Mello. Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. Agora é um momento que eu mostro o meu look. Esse look aqui é da Oasi. Essa boutique está no seu clube. O meu cabelo, maquiagem, quem é responsável por isso é o Matheus e a Joyce. Muito obrigada pelo carinho, pela dedicação comigo. Eu agradeço muito, viu, Felipe? Obrigada pela parceria. O Felipe é o dono do seu clube. Muito obrigada, Felipe. E a roupa da Oasi, como eu falei, os acessórios é da Camila Andraus. A Camila arrasa nos acessórios, no brinco. Olha que coisa mais linda. E eu estou aqui com o sapato da Santa Lola. Eu amo a Santa Lola. Hoje eu vou até entrevistar, vou conversar com a Jéssica Coelho, a dona. E não estou rasgando seda não, porque vocês têm me acompanhado e eu sempre falo muito bem da Santa Lola. Eu já era freguesa e agora tendo ela como parceira exclusiva é uma honra. Eu amo sapatos, eu uso no meu dia a dia para sair. É um arraso. Quando eu ponho, eu sempre arraso, gente. Vamos lá. Rê, que papo gostoso, mas como diz aqui nos bastidores, no intervalo, meu marido falou, você tá dando um murro no nosso queixo, porque nós estamos aprendendo com você a lidar com as crianças. Eu falo tanto de crianças, mas eu sempre deixo bem claro que eu sou uma mãe que erro. Eu tenho um Instagram que falo de criação de filhos, relacionamento, mas eu sempre deixo bem claro, eu erro, eu volto à minha referência, eu peço perdão e eu tô aprendendo todos os dias. E tá uma delícia esse papo, porque agora eu tô aprendendo mais ainda com você. Vamos voltar a falar aqui. Então, como é que a gente faz para lidar? Porque até então agora eu compreendi que é uma birra que faz parte da comunicação da criança. Mas como que eu faço para lidar com isso? Quais os mecanismos que eu posso usar? Me dá dica urgente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trocar o chapéu. Porque quando a gente é pai e mãe, às vezes a gente está lá com o chapéu de juiz, de sabedor de tudo e que define tudo. Tira um pouquinho esse chapéu, deixa de lado e vamos colocar um chapéu de investigador. Lembra, com a criança, nós somos os adultos da relação. Então, a gente tem condição de avaliar o contexto todo. Aí a gente consegue saber o que essa criança está querendo comunicar pra gente. Então, olha, ela começou a fazer uma birra. Por quê? O que ela está querendo? Qual é a necessidade que está por trás disso? Qual é a expectativa? É muito comum que a birra surja a partir de uma expectativa que a criança criou e que ela não sabe lidar, ela não consegue suportar sozinha aquilo. Então, o que ela está querendo? Qual é a expectativa dela? Como é que está o estado emocional e o estado físico dela? A gente consegue olhar para isso para começar a tomar umas atitudes. Sim. E aí tem alguns passos, não tem uma receita de bolo para lidar com a birra, pelo simples fato de que cada criança é única, né? Mas existem alguns passos que a gente pode dar para aumentar a nossa assertividade com os nossos filhos. Primeiro deles, vamos avaliar a situação? Por exemplo, eu vou com o meu filho a um supermercado, meu filho é pequenininho. No supermercado tem uma porção de doces, guloseimas, salgadinhos que naturalmente vão despertar vontade nele de comer. E aí, o que eu vou fazer? O que eu quero permitir? O que eu não quero? Eu tenho como antecipar essa situação e fazer combinados prévios. Esses combinados prévios ajudam demais, porque se a criança entende os limites, se ela conhece e tem essa previsibilidade, a chance dela criar expectativas inadequadas diminui. É menor. É menor. Então a gente pode olhar para isso. Outra coisa, validar o sentimento da criança é essencial para que a birra não cresça. Não tem sentimento errado, todos os sentimentos precisam ser validados. E de novo,
Quando a gente olha para uma atitude da criança, a gente tem que pensar, avaliar essa atitude e pensar com a cabeça da criança. Então, às vezes, alguma coisa para nós pode ser muito simples e muito óbvia, mas para ela é grande. Valida aquele sentimento, ajuda ela a nomear, empresta palavras para ela. Ah, você foi com seu filho no shopping, ele viu um brinquedo, ficou com vontade de ter aquele brinquedo, mas você não consegue dar. E ele chorou. Tudo bem, acolhe o choro, abraça, faz um carinho. Olha, eu entendo que você está com vontade de ter esse brinquedo, realmente deve ser muito legal. Acho que se eu tivesse no seu lugar, eu também teria essa vontade. Quando você acolhe, você dá um colo para aquilo que ele está sentindo. Uma atenção, olhar no olho. Exatamente. Isso dá uma tranquilizada na situação em geral. E depois a gente pode pensar em alternativas que a gente pode oferecer para essa criança. Olha, hoje a mamãe não trouxe o dinheiro aqui no shopping para comprar esse brinquedo, mas a gente tem o jogo tal, tal e tal em casa. Vamos fazer o que a gente precisa fazer aqui rapidinho e quando a gente voltar para casa, você vai escolher o jogo e nós vamos nos divertir juntos? Muda o foco. Muda o foco, traz alternativas possíveis. A criança está buscando tomada de decisão, ela está crescendo, ela está querendo construir aquela autonomia. Dá para ela esse espaço. Sim. Um outro ponto que também é super importante. Será que em alguns momentos a gente pode flexibilizar o nosso não? Então, vou pegar um outro exemplo aqui. Ah, eu tenho uma regra em casa com os meus filhos, eu faço questão de que eles tenham uma alimentação saudável, comam legumes, verduras e tal durante a semana, mas aí a gente foi para um aniversário, e aí ele chega lá no aniversário, tem um almoço com legumes e tal, mas tem um monte de salgadinhos, pipocas e outras coisas, e ele viu e ficou com vontade. Poxa, será que naquele momento especificamente a gente pode abrir uma exceção? Ceder, né? E ceder? Isso não é ser permissivo, isso é ser coerente, é equilibrar o desejo da criança com as necessidades que a gente precisa proteger dela. Quando a gente olha para isso e para pensar, a gente consegue evitar birras. O que você está falando que acho que mais mexe comigo é a gente olhar aquela circunstância que está acontecendo com o nosso filho com os olhos dele. Exato. Porque a gente sempre olha com os nossos olhos. A gente está com pressa, a gente está correndo e a gente quer que ele seja acelerado. A gente quer que o negócio funcione do nosso jeito. Você está fazendo uma coisa, você não gosta de ser interrompida, você quer finalizar. Então, a gente acaba podando demais, falando muito não, cedendo menos, sempre com o pavio curto, né? Mas essa importância de olhar para aquilo que ele, para aquela birra, para aquele momento de chororô que ele está se manifestando, mas enxergar com os olhos dele. Isso fez para mim total diferença, porque o jeito que a gente pensa não é como que ele pensa e como ele enxerga, não é? E a gente precisa considerar também aqui um outro ponto que é muito importante, que é a diferença da afetividade com a permissividade. Sim. Tem gente que acha que não, mas a criança está fazendo uma birra, eu preciso ser duro, eu preciso ser severo. Você não precisa, você precisa ser firme e manter a decisão que você tomou. Então, se eu disse um não e eu pensei sobre esse não antes, porque às vezes a gente vai no embalo do automático, não, e não para pensar, a criança às vezes acaba sofrendo. Então eu pensei, esse não é importante, então eu vou sustentar esse não. Mas eu posso sustentar com afetividade. Eu posso sustentar com uma fala calma, com uma fala respeitosa. Eu posso me abaixar no nível da criança, na altura, para olhar olho no olho. Não sou eu que estou dando ordem assim para você. Eu estou conversando e te explicando porque eu te considero. Sim. É completamente diferente. Totalmente diferente. Né? E perceber que a birra tem estágios. Então a criança começa a dar sinais dessa expectativa ou dessa necessidade dela no começo de uma forma muito tranquila. Ou ela pede um brinquedo, ou ela fala alguma coisa, e depois ela vai avançando nisso de uma forma mais intensa. Se a gente estiver atento, a gente pega desde o início. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Ai, que pena, acabou de novo, passou tão rápido, meu Deus. Renata, que prazer ter você aqui. Queria tanto que você falasse da Lude, você é fundadora da Lude. Você pode falar isso em uma frase ou não? Falo. A gente trabalha a inteligência emocional das crianças nas escolas. Ensinamos a professores, pais e os alunos a lidar com as próprias emoções, gerenciar as próprias e as dos outros. Como é que essas crianças vão aprender a lidar com a raiva se ninguém nunca ensinou para elas o que é raiva? Isso é um ótimo assunto para você voltar agora nessa era de suicídio, depressão. Tudo isso tem a ver. E eu quero aprender muito mais com você.
Nós vamos colocar seu contato aqui para as pessoas falarem com você, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo. E eu quero te dar uma lembrancinha. É pão de mel da Van, é um pão de mel delicioso para você delícia. adoçar a sua vida, que eu tenho certeza que já é muito doce. Obrigada, viu? Obrigada, Adorei. Rê, muito obrigada. E já vamos deixar o próximo tema preparado para o próximo programa, tá bom? Vamos sim, eu volto. Nós vamos parar um pouquinho aqui nesse segundo bloco e no terceiro eu vou ter a honra de receber a Jéssica Coelho, que vai falar sobre moda, sobre sapatos, tendência. Que delícia! Espero vocês no terceiro bloco. Estamos de volta no terceiro bloco com Jéssica Coelho. Ela é empresária, ela é do ramo dos sapatos, Santa Lola. Que honra receber você aqui. Eu uso Santa Lola, sempre gostei da Santa Lola. É uma loja perfumada. Quando eu vou lá escolher os sapatos para o programa, a minha casa fica inteira cheirando de tão gostosa. Ela é bonita, gostosa. E eu sou fã número 1 da Santa Lola. E quando a Jéssica aceitou fazer essa parceria, eu me senti muito honrada, muito privilegiada, muito obrigada, viu? E eu fico mais bonita porque eu tô com Santa Lola. Posso te garantir isso. Ai, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui também, falar um pouquinho de tendência, da marca, da Santa Lola. Então, o prazer é todo meu. Ai, obrigada, muito obrigada. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar primeiro da Santa Lola. A Santa Lola é uma loja, além de linda, é uma loja que tem um preço super bacana. Ela se destaca por isso. Toda vez que eu passo na porta, a loja é lá no shopping, no Taubaté Shopping. Ela tá bem na esquininha, assim, não tem como não ver. É. E ela também tá sempre cheia, porque é uma loja que o preço é muito bom. E você já era freguesa da loja, você já curtiu o sapato. Como que surgiu a loja na sua vida para você investir nisso? Como que foi, Jéssica? Então, eu sempre me interessei por esse mundo de moda, né? Esse ramo de moda. E foi aonde eu tive toda essa... Eu já tive uma loja de roupa. Ah, que legal. E aí foi surgindo, né? Eu sempre amei sapato. Ai. Eu acho que as mulheres têm esse problema, né? Vamos dizer que viu? Fica doida dos sapatos. Isso. E aí foi onde eu comecei, né? Que eu sempre fui muito fã da marca. E aí eu comprava em uma loja em São Paulo. Sim. E comprava pela internet também. E aí eu falei, por que não, né? Procurar abrir uma loja aqui, já que eu estava já nesse ramo do comércio. E aí foi onde tudo começou a fluir. Ai, a gente tem que gostar do que faz. E eu já te vi lá uma vez na loja, que teve uma festa, um lançamento, e ela chegou, abrilhantou todo o evento, porque é bonita, chama atenção, mas eu vi em você um brilho no olhar diferente. Eu falei, essa ama o que faz, ama o sapato, ama a Santa Lola. E é uma delícia a gente poder ter sapato para combinar com tudo. Tem hora que você deve escolher primeiro o sapato, depois a roupa, não é? Antes era totalmente ao contrário. Eu pensava primeiro na roupa, mas hoje não tem jeito. Eu falo, eu quero esse sapato, aí eu tenho que me virar para achar uma roupa que combine. Vamos falar das tendências hoje de inverno. Fala para nós o que tá em alta, o que combina nesse inverno. Conta para mim, porque eu tô meio por fora. Então, tá muito em alta o animal print, né? Ele nunca sai, na verdade, mas ele veio com tudo nesse inverno. Então, tanto as estampas de piton, que são as estampas de cobra, o croco, a própria onça, né? Sim. Zebra, enfim, animal print em geral veio com tudo no inverno. Como também temos looks, né? Com all black, sempre usando referências de taxas. Por exemplo, a bota que eu estou aqui, ela lindíssima! Ela tem esses detalhes. No salto, taxas. né? Isso. O salto também é um salto bloco, também tá super em alta. O bloco é aquele quadrado, ou seria ele bloco, né? Quadradinho. Quadradinho, que proporciona mais conforto, ainda mais a mulher que fica o dia inteiro fora e quer estar mais arrumada, então o salto bloco
também veio com tudo. E a tendência esporte, né? Que já tinha no verão e continuou no inverno. Nossa, tem cada bolsa agora na Santa Lula. Sim. Gente, com certeza deve estar passando as fotos aí, tudo que nós estamos falando para vocês verem. As bolsas são bolsas que dá pra gente sair e dá pra gente ir para um momento esporte. Combina com tudo também. Até para fazer um look, né? Um esporte chique. Que legal. A tendência neon também, conciliada com o esporte chique. Fica super legal. A gente quebra, né? E fica super na moda, super tendência. Então, é basicamente o neon, né? Vai continuar também no verão. Vai continuar? Que vai bom. continuar. É bom que o neon ele veio para dar um up, né? Ele dá para dar uma luz no inverno. No inverno. Porque costuma ser tudo muito cores escuras, né? E sempre a gente acha que inverno é preto, marrom. E não, agora mudou tudo isso, né? Mudou. A gente recebeu várias coisas. Verde neon, rosa neon. Tá super alegre esse inverno. Que delícia. E me fala uma coisa, animal print, né? A cobra, a gente fala... Como é que você falou aí? Além do animal print, você falou um outro nome. Piton. Piton. Isso. Qual que é esse? Seria a referência da cobra. Que legal. Eu não sabia que usava esse nome. E a gente pode usar, por exemplo, cores, além do preto, com esse animal print, ou não? Por exemplo, você está toda de preto. Se você colocasse um animal print, a gente tem certeza que daria certo. Mas se eu colocasse uma cor, eu acho que fica demais, né? Olha, depende. Tudo vai depender dos acessórios também que você usar. Mas seria um look interessante, porque poderia acender o seu look, né? Sim. Então, por exemplo, você coloca até uma bota de piton mesmo, combinar com uma bolsa vermelha. Olha, que legal. Fica super legal. Dá pra gente brincar com as cores, isso que é bom, isso que é legal da tendência, né? Você fazer uma compra certa para você usar várias vezes. E antes a gente tinha medo de ousar, né? Eu sempre fui preocupada, melhor ir no básico. Eu pegava as coisas da moda, assim, mas sempre com medo de ousar. E o legal quando eu chego lá na Santa Lola, falo com a Meire, com a Gabi, com a Jo, eu falo assim, eu tô com o look aqui, me ajudem. E elas já vão de pronto, assim, elas já pegam assim, nunca que eu ia imaginar um sapato para combinar aqui. E o legal é isso, porque elas também estão super antenadas nas tendências, elas nos ajudam, né, também na escolha, e a gente pode usar. Eu acho que o grande lance da gente acompanhar um pouco a tendência é a gente poder brincar com as cores, não é, Jéssica? Fica uma maneira bem, bem legal, assim, né, de você usar. E nunca é demais sapato, bolsa, né? Nunca, a gente tem no guarda-roupa. Né? Não sei também, mas nunca é demais. A gente gosta muito, e hoje os acessórios faz toda a diferença, não é mesmo? Faz. Nossa, que delícia. E a gente, como está falando de tendência, né? As bolsas mini bag também veio com são tudo. lindas. São bem lindas, que é para dar aquele up mesmo no visual. Aí você às vezes vai para um restaurante, sai, né? Ela cabe o celular, um batom, um espelho, exatamente. Fica chique. Você pode pôr aqui, pode pôr assim. E ela sempre vem com propostas, né, de moda, taxa, ou no animal print. Então sempre tá concorrente. Que gostoso falar de moda, gente. Que gostoso falar de sapato, de bolsa, tudo que a gente ama, não é, Jéssica? Tudo que a gente usa todos os dias, É verdade. E como a gente usa, né? Muito obrigada, que pena que acabou também. Obrigada pela sua presença, quero te agradecer de novo pela parceria. Nós estamos aqui à disposição. Eu falo muito para as meninas lá, vamos gravar um vídeo aqui, vamos colocar no programa, porque para mim é uma honra, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Nós encerramos mais um programa Espaço Família. Que pena que acabou. Por mim, eu ficaria aqui mais um tempão falando de moda. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Eu agradeço demais. E que Deus os abençoe e até o próximo programa. Tchau!